E agora nós vamos falar sobre um tema de grande importância para as famílias, a saúde cardíaca das crianças. E para explicar um pouco mais sobre os desafios, diagnósticos e tratamentos, eu gostaria de agradecer a presença da doutora Giolana Cunha, que é cardiopediatra e que hoje vai esclarecer os principais procedimentos que são realizados. Seja bem-vinda, doutora! Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Então hoje nós vamos falar sobre esse acompanhamento e os procedimentos que são realizados dentro da cardiologia nas crianças, né, doutora? E eu gostaria primeiro de entender quais são as principais doenças que acometem as crianças, porque a gente falamos no primeiro bloco sobre infarto no adulto, mas nas crianças é um pouquinho diferente. Doutora, poderia explicar para nós? Claro, entre as crianças, o mais comum são as cardiopatias congênitas, que são aquelas malformações que ocorrem no coração do nenê que já nasce com esse problema. Então, o coração ele se forma até as 8 semanas de idade gestacional, após concepção. E neste período, infelizmente, algumas malformações podem acontecer e a elas nós denominamos cardiopatias congênitas. Algumas podem ser diagnosticadas no período intrauterino, maioria delas, que é realizado através do ecocardiograma fetal, e após o nascimento, muitas vezes o diagnóstico é feito apenas pelo exame físico que o pediatra faz, ou muitas vezes algumas pessoas descobrem as suas cardiopatias congênitas até na vida adulta. Doutora, acredito que essa seja uma dúvida muito comum, que fala assim, a criança tem sopro. Mas o que seria o sopro? Ela é uma doença, uma condição? O que seria? E ela precisa de um tratamento? Porque antigamente a gente falava muito sobre intervenção, hoje já não se fala tanto. Como que é essa questão do sopro, doutora? O sopro, ele é um som. Ele é a manifestação de algum barulhinho do sangue passando por dentro do coração. Esse sopro, ele pode tanto estar relacionado a alguma cardiopatia, que é algum orifício que não deveria estar aberto e está aberto por algum defeito no septo interatrial, interventricular, ou algum problema valvar, como as estenoses valvares, que significam que as válvulas estão apertadas, como ele pode estar ele estar presente de maneira fisiológica. E isso muitas vezes nós encontramos no recém-nascido, por uma modificação nas pressões, na fisiologia da circulação fetal, para a fisiologia, o fluxo, o sentido que o fluxo se comporta e as pressões, após o nascimento, muitas vezes a gente escuta um soprinho também, que é este som sem ter nenhum probleminha no coração do bebê. É o adaptativo, porque às vezes volta um pouquinho de sangue por uma das válvulas. Durante o crescimento da criança, em alguns momentos a criança pode manifestar algum sopro que não tinha anteriormente. Então, por exemplo, nasceu bem, ninguém escutou o sopro, por volta dos 3, 4 anos, em uma consulta de rotina, muitas vezes, o pediatra escuta um sopro. E isso gera bastante ansiedade na maioria das mães, pois se perguntam, mas não tinha? Ou ele estava ali e não foi ouvido? Será que tem algum problema? Então é importante que nesses casos a criança seja avaliada por cardiologista para a gente poder observar através da ausculta, a gente já tem alguma noção se esse sopro é um sopro de doença do coração ou se é um sopro fisiológico, natural, normal e que a gente fala de modo popular o sopro inocente. Então o sopro, ele não é uma doença, ele é só uma manifestação, o nome que a gente dá para o som que a gente ausculta, que tanto pode ser doença ou não. Então, ele é ali quase como um sintoma, assim, digamos que exatamente, de maneira mais popular. É um sinal que a gente ausculta. Bacana. E eu sempre explico para as mães, as mães dos cardiopatas, eu digo, quando eu pergunto o diagnóstico, mas não, tem sopro. Eu falei, mas como é o nome do sopro do seu filho? Porque o sopro, ele é um nome, mas ele tem um sobrenome, que é a cardiopatia, no caso das crianças que têm alguma malformação congênita. A doutora comentou então sobre essa questão da formação feita ali nas 8 semanas de vida, então é muito recente. E doutora, dentre esse tempo, muitas vezes a mãe ainda nem sabe justamente que está gerando um bebezinho. E quais são os principais cuidados então para que não ocorra uma má formação no coraçãozinho desse bebê? Algumas condutas, alguns hábitos de vida podem auxiliar na prevenção das cardiopatias congênitas. Boa parte dessas malformações a gente desconhece a causa.
porque ela é tão precoce, então existem muitas variáveis no ambiente, como predisposições genéticas ou associação a síndromes genéticas que podem predispor que a criança manifeste uma cardiopatia congênita. No entanto, alguns fatores das mães são importantes. Então, primeiro, sempre que possível, planejar essa gestação, para que a mulher esteja nas melhores condições de saúde possíveis para poder gestar. Então, a glicemia, que é o açúcar do sangue, o controle deste nos 3 meses anteriores à gestação são importantes, porque a gente sabe que tanto a diabetes pré-gestacional, né, e aí entra diabetes tipo 1, que é importante que esteja controlada, tanto quanto aquelas mulheres que às vezes estão acima do peso, que procurem deixar o seu peso mais próximo ao adequado, porque a gente sabe que também os processos inflamatórios relacionados à obesidade podem aumentar o risco de cardiopatia, bem como a predisposição à diabetes gestacional. Esse é um dos fatores. O uso do ácido fólico, que é muito conhecido para a prevenção de defeitos do tubo neural, também pode auxiliar na prevenção do desenvolvimento de cardiopatias congênitas, além de hábitos de vida saudáveis. Então, não beber, não fumar, porque a gente sabe que tudo isso, nem o uso de drogas ilícitas, que elas podem sim afetar o coração do bebezinho. Ou, por exemplo, existem pessoas que usam medicações ou para tratamento da hipertensão arterial. Tem que conversar com o seu médico para trocar a medicação, que não necessariamente vai fazer mal para o coração do bebê, mas pode fazer mal para outros sistemas também. Ou se a gestante, ou se a mulher que pretende gestar, faz o uso de algum anticonvulsivante. Alguns precisam ser modificados, o uso de algumas drogas psiquiátricas também. Então é importante ter justamente a gente falou já anteriormente no São Lucas 24 Horas sobre essa consulta pré-concepcional, que hoje é muito importante, né, doutora? E fez o diagnóstico, por exemplo, ao longo da gestação desse bebê que tem uma má formação, quais são as condutas? O que essa família pode esperar? Porque eu acredito que muitas vezes é um choque tanto psicológico para essa mãezinha que está gestante, quanto ali para o que fazer, quais são os próximos passos ao longo da gestação e após o nascimento desse bebê, doutora? O diagnóstico precoce ele é fundamental. Antigamente, algumas pessoas comentavam assim, mas para que ter um diagnóstico se a gente não sabe o que fazer? E eu penso completamente o contrário. A informação ela é fundamental para o planejamento. Então, através do ecocardiograma fetal, que é o exame específico para olhar o coração do bebê, né? O ultrassom morfológico ele é um rastreio, mas ele não é o exame específico para checar as câmaras cardíacas, a aorta, os vasos que saem do coração. Então, com 24 a 28 semanas é o momento ideal de realizar esse exame. Porém, se o ultrassom morfológico demonstra alguma alteração, esse exame ele pode ser antecipado e ele pode ser repetido se alguma malformação é encontrada. Dependendo da cardiopatia que for, é possível realizar o procedimento intraútero no neném. Nós não fazemos aqui, se faz em Curitiba, em São Paulo, que é o cateterismo, né, através da barriga da mãe, que chega até o coração do bebê para poder fazer as intervenções, algumas valvoplastias, abertura de septo, alguns procedimentos bem específicos em cardiopatias graves e muito selecionadas, é possível, em casos bem indicados, a abordagem intrauterina. Para outros casos, é importante para a gente poder programar esse nascimento do bebê. Por exemplo, comunicação interventricular, que é um buraquinho, um orifício, um defeitinho que existe no septo que divide os ventrículos. É uma cardiopatia das mais comuns, é simples e não tem nenhum cuidado adicional em relação ao nascimento ou aos primeiros dias de vida. Esse bebê pode nascer tranquilo, de parto vaginal normalmente, pode ficar no quarto com a mãe sem necessidade de UTI. Porém, algumas cardiopatias exigem que haja todo um planejamento e uma programação deste parto para ser feito num ambiente de alto risco, de alto cuidado, para a gente minimizar risco de complicação. Então, nasce o nenê, o cardiologista pediátrico já sabendo que esse nenê vai nascer,
fazer esse ecocardiograma nas primeiras horas de vida, iniciar o uso de determinada medicação na UTI neonatal e programar dessa criança nascer num local onde haja cirurgia cardíaca pediátrica. Então, o planejamento é fundamental. E além de que, e se o exame vem normal? Ótimo, é isso que a gente quer. E se aparece um soprinho lá na maternidade, a mãe está tranquila. Porque sabe que seu exame é normal e se encontrarmos alguma coisa, será uma coisa mínima, sem maiores repercussões. Certo, daí então esse acompanhamento seria posterior ao nascimento, se ali na maternidade foi encontrado, daí, havendo necessidade, ele é encaminhado para fazer um acompanhamento com o cardiologista. Isso, e algumas crianças com cardiopatias que não são complexas, esses bebês ficam com as mães na maternidade, recebem alta, serão avaliados ambulatorialmente, é feito acompanhamento clínico e a gente avalia se em algum momento esse bebezinho vai precisar de alguma intervenção através do cateterismo cardíaco ou através da cirurgia. Certo, doutora. E em casos em que necessitem de uma intervenção, quais são, assim, poderia citar algum caso que necessite de intervenção e como é o procedimento? Porque aqui no São Lucas nós temos a hemodinâmica e a hemodinâmica também atende pacientes pediátricos, isso. Então, desde bebezinhos até crianças ali na faixa de até 14, 15 anos, ainda considerado pediátrico, é isso? É. A doutora poderia explicar melhor pra gente essa faixa de idade e também quais são os procedimentos que são realizados de fato? Então, após o nascimento, se é diagnosticado ou se existe algum diagnóstico pré-natal de cardiopatia, é avaliado se esse bebê vai precisar de uma intervenção logo nas primeiras horas de vida ou se esse bebê poderá receber alta. Algumas vezes, logo após o nascimento, quando o pediatra ausculta o sopro, é feito ecocardiograma, às vezes encontramos alguma coisa e podemos esperar a evolução e repetir os exames, ver se isso vai mudar ou não. Aqui no Hospital São Lucas, eu realizo os procedimentos de cateterismo cardíaco nas crianças e adultos que nasceram com cardiopatia congênita. Então, um exemplo, por exemplo, do procedimento que nós fizemos aqui é a valvoplastia pulmonar. Se um bebê nasce com a válvula que manda sangue para os pulmões, que conecta, né, o ventrículo direito com o tronco pulmonar e os pulmões. Se essa válvula é apertada, ela tem uma estenose que nós chamamos, é possível realizar a valvoplastia, por exemplo. Então, através de um pequeno catéter que é inserido através de uma veia da virilha, alcança o coração e um balãozinho é expandido lá nessa válvula para abri-la, fechá-la, né? Abri-la, a gente tira o balãozinho e desinsufla o balão e o fluxo essa lesão apertada, ela é liberada e vai o fluxo normal para os pulmões. Olha só que bacana, então a gente consegue ver que Cascavel tem à disposição desses pacientes procedimentos de alta complexibilidade, né? Porque a gente está falando de crianças, então acredito que isso já tenha ainda um peso maior e com uma estrutura que oferece a UTI pediátrica para esse paciente, ter esse acompanhamento depois, então isso traz ainda mais segurança para a nossa região, né, doutora, de saber que tem à disposição os profissionais qualificados e uma estrutura que possa atender esse paciente, esse pequeno paciente, certo? Certamente, porque há um tempo atrás, todos os pacientes pediátricos precisavam sair da nossa região e ir para a capital tratar as suas cardiopatias, e hoje em dia, felizmente, nós temos essa disponibilidade de toda a estrutura agora com uma máquina nova de hemodinâmica para fornecer esse tratamento aos nossos pacientes, além do ótimo cuidado que as nossas UTIs, tanto neonatal quanto pediátrica, oferecem. E doutora, falando assim, vamos imaginar que essa criança passou todos os testes, ela não tem nenhuma cardiopatia congênita identificada, mas ali com certa idade ela começou. Quais são os sintomas que podem ser um sinal de alerta para os pais que essa criança tem que fazer um acompanhamento com o cardiologista? Geralmente a criança faz o acompanhamento com o pediatra, né, de rotina, mas aquela outra sinalização para os pais ficarem, olha, pensarem já geralmente em um acompanhamento além do acompanhamento normal do pediatra. Além do sopro que o pediatra pode auscultar, né, que é um dos sinais mais comuns, alguns sintomas que a criança pode manifestar. Por exemplo, o bebezinho. A gente fala cianose. O que é a cianose? A cianose são os lábios e a língua arroxeados.
Isso pode acontecer quando o bebezinho chora muito, ou alguns bebezinhos até sem chorar tanto apresentam língua e lábios arroxeados. Em geral, as cardiopatias que deixam as crianças cianóticas são diagnosticadas através do teste do coraçãozinho, que é obrigatório fazer, que aqui as meninas fazem muito bem em todos os pacientes e para fazer os diagnósticos e nos chamam se há alguma alteração, mas às vezes o nenenzinho pode apresentar posteriormente dificuldade para mamar, interrupção muito seguida das mamadas, que o nenê pausa a mamada para poder puxar o fôlego e seguir respirando, sudorese excessiva nas mamadas e dificuldade de ganhar peso, porque o bebezinho com insuficiência cardíaca, dependendo da cardiopatia, eu digo que é como se ele fosse, em palavras bem simples, como se ele estivesse sempre afogado, quando vai muito sangue para os pulmões. Então é um nenê ofegante, que não ganha peso. Então é uma série de fatores. Eu digo, dificilmente é só uma coisinha que a gente observa. E eu sempre explico para as mães, olha o seu filho, observe o seu filho. Tá diferente? Olha, um neném que até os 3 meses foi bem, mas com 3 meses esse bebê começou a cansar. Com 3 meses esse bebê começou a interromper mamada para puxar o fôlego, começou a suar demais, a ter dificuldade de ganho de peso. A cardiopatia congênita tem que ser levantada como uma hipótese pelo pediatra. Nas crianças maiores, muitas vezes podem manifestar dor no peito, sensação de palpitação, cansa mais que as outras crianças da idade, em alguns casos até desmaios. Olha só, então é importante justamente essa observação dos pais, né? Porque a criança, muitas vezes ele não vai saber falar o que está acontecendo com ele, né? Ele não vai conseguir verbalizar o que está sendo acontecendo. E além de revisar a história familiar. Então Entendi. a gente sabe que alguns fatores familiares, se o pai ou a mãe são portadores de cardiopatia congênita, para algumas cardiopatias aumenta um pouquinho mais o risco do seu filho ter cardiopatia também. E outras coisas, por exemplo, arritmias, miocardiopatias, que são às vezes não diagnosticadas com tanta facilidade, a gente observa se existe algum familiar que sofreu morte súbita antes dos 50 anos, também aumentam os riscos familiares. Então a gente tem que checar a história dessa família, a história dessa criança, as manifestações clínicas. E claro, as crianças podem adquirir doenças que não tinham. Então esse aí é um não ponto é importante o grupo da também cardiopatia a gente congênita. destacar. Quais seriam os principais, doutores, e as causas para essas crianças adquirirem, então, essas doenças? Então eu vou citar 3 principais. Ótimo. Né? Que é a febre reumática, a síndrome de Kawasaki e as miocardites. Então vamos uma de cada vez. A febre reumática, ela ocorre após algum quadro de amidalite por estreptococo, que não foi, muitas vezes, o agente não foi completamente erradicado. Isso pode acontecer. O coração é como uma doença autoimune que afeta o coração. Então, durante os anticorpos que acabam tentando atingir a bactéria, acabam atingindo o coração também e causando um processo inflamatório nas válvulas. Esses sintomas podem vir acompanhados de dor e edema articular das grandes articulações, com febre, limitação do movimento, e elas podem ocorrer aí em geral dentro das 4, 6, 8 semanas após ter tido alguma amidalite. Por isso, atenção quando a criança tiver amidalite com plaquinha na garganta, amidalite bacteriana, é importante fazer o tratamento completo conforme o pediatra orientou, porque muitas vezes a criança melhora e a mãe já para de dar um antibiótico. Então o pediatra prescreveu 10 dias. Com 4 dias, a criança já manifesta melhora, já não está mais afebril. Muitas vezes a mãe interrompe o tratamento. Então é importante fazer o tratamento exatamente como o pediatra orientou, e caso a criança apresente algum sintoma, é necessário reavaliação com o pediatra. Perfeito. Outra situação que é a síndrome de Kawasaki.
que nós vimos aí no período de pandemia por Covid, nós tivemos mais casos, agora um pouco menos, mas frequentemente ela pode aparecer. É um quadro que a criança apresenta mais de 5 dias de febre, muitas vezes sem foco algum, com a pele avermelhada, olhos avermelhados sem secreção, a língua mais avermelhada com descamação dos lábios, o linfonodo, que popularmente chama de íngua, aqui na região cervical, edema das mãos e dos pés, e pode haver descamação das pontinhas dos dedos. Então, isso também pode acontecer algum quadro, às vezes a gente encontra, às vezes a gente não encontra, após algum quadro viral, e nesse específico não é o vírus em si que causa essa síndrome de Kawasaki, mas também é um processo inflamatório imune, que acaba atingindo as artérias do coração, fazendo com que haja dilatação das artérias coronárias. Olha só, então. Que também é diagnosticado pelo pediatra, que nos encaminha para que possamos fazer um ecocardiograma de urgência. E aí, quando entramos a falar das miocardiopatias, vamos falar das miocardites agudas, que infelizmente a criança não precisa ter fator, em nenhum desses três a criança precisa ter fator de risco nenhum, então por isso que são importantes os cuidados também, né, de avaliação, ter o seu pediatra de confiança. Aqui nós temos o pronto-socorro do Hospital São Lucas com excelentes profissionais, e no caso da miocardite, quando existe infecção por algum vírus, por exemplo, vírus da influenza, Coxsackie, alguns outros vírus, esse vírus pode também atingir o coração da criança e causar um processo inflamatório, gerando uma insuficiência cardíaca e, infelizmente, muitas vezes levando a óbito se esse tratamento não é feito prontamente. E como é geralmente, doutora, a vida dessa criança que tem um diagnóstico de uma cardiopatia congênita ou então que acaba adquirindo alguma condição? Ela tem os hábitos de vida, a qualidade de vida dessa criança, ela vai ser diferente das outras? Ela vai ter que ter um cuidado diferente ou não? Depende. Olha só. Depende. Porque existem cardiopatias que são simples, digamos, não, a gente não pode dizer como, não pode simplificar muito, porque a gente sabe que tem que ter cuidados, né? Mas cardiopatias que a criança não vai precisar de cirurgia. Vai precisar de uma consulta anual com um cardiologista, pode fazer esporte, pode brincar, pular, correr. Na verdade, a maioria das cardiopatias, e no pós-operatório, depois de passado o tempo de recuperação, as crianças podem fazer praticamente tudo. Algumas cardiopatias limitam um pouquinho mais. Por conta exatamente que às vezes é fisiologia, às vezes é um ventrículo que é funcionante. Então são cirurgias que tentam simular a fisiologia normal da melhor maneira, mas que ainda assim, às vezes são corações univentriculares, como falamos. Então que a criança mesmo vai ter uma limitação aos esforços, ou algumas crianças que têm algumas arritmias, que a gente tem um pouquinho mais de cuidado, mas em geral a gente não costuma limitar muito a vida da criança que está assintomática. Então, por exemplo, a criança que faz o fechamento da comunicação interatrial aqui conosco, a gente pede 1 semana sem fazer muitos esforços por conta da punçãozinha na perna e evitar impacto contra o tórax ali nas primeiras semanas após o procedimento, enfim. Depois disso, pode virar atleta. Inclusive, historicamente, tem um campeão das Olimpíadas de Inverno que é um cardiopata congênito. Era uma tetralogia de Fallot, ele tem uma válvula pulmonar que foi colocada por cateterismo e é campeão olímpico, né? Então, existem sim cardiopatias que pode se viver bem. E tudo depende de como a gente acompanha esse paciente. Perfeito. Em que contexto que esse paciente é abordado. Porque uma criança que vai para cirurgia de urgência ou uma criança que vai para cirurgia muito grave, a gente aumenta as complicações, as comorbidades, e isso pode limitar a vida. Mas muitas cardiopatias operou, vida normal, às vezes a gente vê um pouquinho de atraso no desenvolvimento, porque às vezes o diagnóstico ele não é feito muito cedo. Então aí é que é aquela criança que está um pouquinho mais demorada para desenvolver, aí nesse período a criança ainda não tem peso para operar, então a gente vai manejando com medicação até a criança adquirir um pouquinho mais de peso e a cirurgia
para facilitar, né, para as questões cirúrgicas, que atrasam um pouquinho, mas depois que a criança consegue entrar no seu ritmo, é tranquilo. Alguns cuidados a mais, como cuidados com os dentes, por conta dos riscos de endocardite, e o acompanhamento médico. A gente vai fazendo ecocardiograma, eletrocardiograma, Holter, teste ergométrico, alguns testes para poder ver se a evolução está sendo como esperado. E para a gente encerrar nossa conversa, acredito que a gente tenha conseguido esclarecer muitas dúvidas e é um assunto que renderia vários programas, inclusive fica o convite novamente. Eu gostaria que a doutora destacasse, então, e falasse para o pessoal que está em casa, para aqueles pais, aquelas mães que estão gerando o bebezinho, uma mensagem que pudesse destacar sobre justamente esses tratamentos, que a gente tem esses tratamentos à disposição e que, acho que para acalmar esse coração, os corações dos pais, sobre a qualidade de vida dessa criança e também reforçando a importância do acompanhamento com o pediatra e também com o cardiologista, doutora. Até um tempo atrás, o conhecimento que as pessoas tinham sobre as cardiopatias congênitas eram que todos teriam desfechos ruins. E hoje em dia, felizmente, eu vejo muitos adultos com cardiopatias congênitas no consultório. Então, essas criancinhas que eram cardiopatas lá no passado, que foram operadas bebezinhas, que tiveram 1, 2, às vezes 3 cirurgias, hoje são adultos que estão por aí trabalhando, casando, tendo os filhos, tendo as suas vidas com alguns cuidados a mais, obviamente, mas estão vivendo por aí. Então, a gente tem que desmistificar as cardiopatias congênitas como sendo uma sentença de que vai ter uma limitação de vida ou que todos os pacientes têm desfechos ruins. Graças a Deus, aos avanços da medicina, nós conseguimos cada vez proporcionar melhores qualidades de vida aos nossos pacientes. Então eu quero deixar essa mensagem a vocês, que mulheres que estão pretendendo gestar, que se cuidem, que tratem bem da sua saúde, que planejem, que façam um pré-natal de qualidade, façam todos os exames e todos os cuidados conforme o seu obstetra orientar, realizem um ecocardiograma fetal entre 24 e 28 semanas de gestação, às vezes não conseguem vaga para 28, mas façam com 29, façam com 30, mas não deixem de fazer esse exame. Tenham os seus bebês num hospital que tenha suporte para atendê-los, com UTI neonatal, com pediatras bem capacitados para que possam atender o seu bebê diante de alguma eventualidade, possam atender o seu bebê da melhor maneira possível. Observem os seus filhos, levem ao pediatra com frequência, realizem a puericultura conforme a rotina, observe se seu bebê está crescendo bem, mamando bem, se desenvolvendo adequadamente, ali na infância e na época escolar. Prestem atenção se os seus filhos estão acompanhando os demais colegas em termos de capacidade respiratória, se não estão lhe queixando dor no peito, palpitação, falta de ar, se apresentam algum desmaio. Prestem atenção na história familiar, hábitos de vida saudáveis, que as crianças façam atividade física diariamente, pelo menos 1 hora de brincadeira ou atividade física que faça suar, alimentação saudável com poucos ultraprocessados, mínimo doce possível, porque a gente sabe que com criança às vezes não consegue limitar completamente, para a gente cuidar desse coraçãozinho que não nasceu com cardiopatia congênita também, para que ele se torne um adulto saudável, com um coração saudável também. Perfeito, e com isso nós encerramos a nossa conversa. Muito obrigada novamente, doutora, pela participação no São Lucas 24 Horas e, como eu disse, fica sempre o convite para falar um pouco mais, explicar mais sobre esse assunto que é tão importante. Obrigada. Obrigada, agradeço a oportunidade, estou à disposição para falar com vocês nas próximas oportunidades, para falar sobre esse tema tão importante que é cuidar do coração. Cuidar do nosso coração, isso mesmo, doutora, muito obrigada. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. Até o próximo!